tarde ou boa noite. Não sei que hora do dia você está vendo essa, essa aula, mas o que, que a gente vai fazer agora, Lucas? Me explica. Agora a gente vai pegar a nossa lista de questão do referente à aula que a gente teve já, né, a nossa revisão toda de triângulo retângulo, e agora a gente vai resolver. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, como basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai resolver essas 5 questõezinhas aqui de exercício de aprendizagem, depois a gente vai fazer os exercícios de aplicação, e por fim a gente vai terminar fazendo alguns exercícios já contextualizados do Enem, que são exercícios que podem ser mais difíceis, podem ter um textinho a mais, beleza? Então vamos lá. Começando para a gente não perder tempo, porque são muitas questões, né? Ao total, essa lista aqui, ela contém 31 questões para você fazer. Eu sugiro que você resolva todas, tá? É importante, beleza? Então vamos lá. Exercícios de aprendizagem. Bora começar? Vamos embora. Questão 1. Identifique no triângulo abaixo os seguintes elementos. Quais são os elementos aqui? Repara o detalhe. Este triângulo abaixo, o triângulo abaixo que eu estou fazendo referência, obviamente é esse. E esse triângulo ele é o quê? É um triângulo retângulo, né? Repara aqui pelo ângulo reto. Vamos aqui já demarcar o ângulo reto. Deixa eu aumentar a caneta. Deixa eu pegar uma numeração boa. Pronto. Ângulo reto. Esse é um triângulo retângulo. O que, que a gente vai ter que identificar aqui nesse triângulo retângulo, Lucas? Me diz. Primeiro de tudo, vamos identificar a hipotenusa, depois o cateto oposto a 30 graus e o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Quem que é a hipotenusa aqui nesse triângulo? A hipotenusa, lembra sempre comigo aqui, ó, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quem que é o ângulo de 90 graus? É esse. Qual que é o lado oposto? É esse. Então, eu vou fazer o seguinte, esse lado aqui, ó, eu vou chamar ele de lado A. Beleza? Vou chamar ele de lado A. E aí, ó, só fazer uma relação. Fechou? Hipotenusa, lado A. Quem que é o cateto oposto, então, a 30 graus? Se essa aqui é hipotenusa, os outros dois lados são catetos. Quem que é o oposto a 30 graus? Se esse aqui é o ângulo de 30 graus, e esse é o cateto oposto a 30 graus, beleza? Então esse aqui eu vou chamar de B. Deixa eu até botar outra corzinha aqui, ó. B. E quem que é o cateto adjacente a 30 graus? Esse é 30 graus. O cateto adjacente tem duas formas de você pensar nele. Ele é o cateto, obviamente, que não é o oposto. Então, se esse aqui são dois catetos que tem no triângulo retângulo. O oposto e o adjacente. Se esse aqui é o oposto, esse aqui só pode ser o adjacente. Perfeito, achou. Ou você pode lembrar que adjacente ela é uma palavra sinônima para lado. Então, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado aqui, ó, do ângulo de 30 graus. Então, é esse cateto aqui. Beleza? Então, vamos lá marcar. Chamar por C, denotar esse cateto aqui por C. Cateto adjacente de 30 graus, Czinho, né? Ou CL. Beleza? Fechou? Tranquilex? Vamos para a questão 2. Questão 2. Defina as razões trigonométricas. O que eu quero com você aqui em definir razões trigonométricas? É você me dizer, basicamente, o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente. Tá. A gente tem lá o triângulo retângulo e as razões trigonométricas, elas estão relacionadas ao ângulo, a um dos ângulos desse triângulo retângulo. Ou esse. Beleza? Então, quando a gente for definir essas razões trigonométricas, a gente vai estar fazendo uma razão. Razão. A gente vai fazer uma razão entre os lados do triângulo retângulo. Então a gente está basicamente fazendo relações entre os lados do triângulo retângulo. Pô, eu posso pegar esse lado aqui e esse lado, esse lado e esse lado, esse lado e esse lado, e todos esses lados aqui, repara, eles têm uma relação também com o ângulo, né? Porque, como a gente acabou de ver aqui no exercício 1, esse lado é o cateto oposto a alfa. Esse lado aqui é a hipotenusa. Esse é o cateto adjacente a alfa, né? Aí eu tenho esse ângulo aqui, beta. Esse aqui já é o cateto... Então, tipo assim, o cateto oposto a alfa é o cateto adjacente a beta. Né? Então, teria uma outra variação. Mas o que a gente quer aqui é o seguinte. Pré-definir, né, deixar pré-definido razões importantes e relevantes que serão interessantes para a gente saber na trigonometria. Quais são elas? É a razão seno, razão cosseno e a razão tangente. O que a razão seno me diz? A razão de seno, o seno de qualquer ângulo é a gente pegar o cateto oposto a este ângulo e dividir pela hipotenusa. Então, o seno ele é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? O cosseno, ele é o contrário. Na verdade, não é o contrário, né? A gente pega, na verdade, o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. E a tangente é a razão entre o lado oposto, né, o cateto oposto, e o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza?
Essas aí são as razões trigonométricas, que a gente tem que estar bem definido, tem que estar bem sabido disso daí. Fechou? É as razões, as relações que, são as relações que a gente tem. Uma tabelinha, né? Existe uma tabela, obviamente agora a gente vai entrar na questão 3, a gente vai falar de tabela dos arcos notáveis, né? Mas existe uma tabela trigonométrica com todos os valores de seno de 30, de 45, 60, de 18 graus, de 12 graus, né? E a gente precisa ter uma noção do que quer dizer cada uma delas, né? O seno quer dizer a relação entre o lado oposto ao ângulo e a hipotenusa desse triângulo. Perfeito? É isso, basicamente. Bora lá. Vou pegar agora uma caneta mais fina, né, velho? Bora lá. Completar a tabelinha abaixo. Ô, rapaz. Tabela essa me diz o quê? De seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60 graus. Como é que a gente completa? Bora lá, né? Aqui, ó. 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Aí o cosseno é o contrário, né? Você vai tipo assim, aqui você vai de frente para trás, aqui você vai de trás para frente. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Fechou? E a tangente? Pô, a tangente é assim, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Lucas, como é que decora isso aqui rapidinho? Tem a musiquinha, ou você pegar a tabela e ficar fazendo, ou você fazer muitos exercícios, né, e ir consultando a tabela. Eu acho até interessante você usar a tabela, você pegar a tabela como uma colinha, você ter uma tabelinha num post-it, num papelzinho, enquanto você estiver fazendo os exercícios. Porque toda hora que você for consultar a tabela para olhar qual que é o seno de 30, qual que é o seno de 45, você já vai estar, ó, treinando, você já vai estar fixando o conteúdo. Então é uma estratégia interessante para decorar isso aqui sem precisar fazer aquele mico daquela musiquinha, beleza? Mas a musiquinha é a seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sob 2, raiz em cada um. Aí raiz de 1 é 1, então você não teria raiz aqui. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, aí você não teria, aqui não aparece raiz, tá? Aí a tangente ela é diferente. O que acontece? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Fechou? Beleza? Bora aqui então. Questão de número 4. Em quais casos é mais vantajoso usarmos o teorema de Pitágoras? E seno, cosseno ou tangente? Tá. Qual é o caso que é mais vantajoso a gente usar o teorema de Pitágoras? Lembra aqui comigo que o teorema de Pitágoras a gente trabalha o quê? Os lados do triângulo retângulo, né? A gente relaciona. Qual que é o teorema de Pitágoras mesmo, Lucas? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza. Então é mais vantajoso a gente trabalhar o teorema de Pitágoras quando? Quando a gente tem só um lado do triângulo retângulo? Não, porque se a gente tiver só um lado, beleza, a gente sabe quanto que vale um lado, mas a gente só consegue determinar uma relação entre os outros dois lados. Não tem como a gente isolar uma letra para descobrir o valor dessa letra, não. A gente vai ter tipo assim, 2 ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. É impossível a gente descobrir o valor de b e o valor de c tendo só essa equação aqui. Se tivesse uma segunda equação, né, que relacionasse tanto b quanto c, conseguiríamos. Mas como só tem essa, não seria possível. Então, o teorema de Pitágoras, pode escrever aqui, ó, Pit, ele é para quando você tem dois lados conhecidos. Dois lados conhecidos. Ah, Lucas, e o seno, cosseno e tangente? Bora lá. Seno, cosseno ou tangente já é um trem mais interessante. Por quê? Como ela é uma razão trigonométrica, ela relaciona dois lados do triângulo. Mas, tipo assim, basicamente, se ela é uma razão, tipo assim, se você já sabe a relação entre dois lados do triângulo, se você só precisa saber um lado do triângulo que você descobre o outro. Porque eu posso colocar isso aqui na proporção. Né? Sei lá, o seno lá dá 2. E o seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, se sempre que o seno de tal ângulo der 2, então, sempre que o seno de um tal ângulo der 2, é a mesma coisa que eu dizer que sempre que eu pegar o cateto oposto de um triângulo e dividir pela hipotenusa desse triângulo, vai dar 2. Então, se eu tiver ali o valor do cateto oposto, que é 3, eu consigo descobrir o valor da hipotenusa. Então, repara, o seno, cosseno e tangente é quando a gente tiver um lado e um ângulo. Só isso a gente precisa, tá? Lembrando, é um ângulo, exceto o ângulo de 90 graus aqui, porque é um desses dois ângulos aqui, ó. Ou a gente tem esse ângulo, ou a gente tem esse ângulo. Fechou? Então bora lá. Agora a gente vai para os cálculos, né? Questõezinhas de cálculo. 5. Calcular o valor de x e de y em cada caso. Beleza. Esse primeiro caso aqui a gente tem o quê? A gente tem um triângulo 3 e 4, de catetos 3 e 4, e a hipotenusa aqui é x. Se você se lembra bem,
Esse triângulo é famoso. Ele é o triângulo 3, 4, 5. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Importante a gente saber desse triângulo porque ele aparece com bastante frequência. Coloquei ele aqui e você vai ver que nas outras questões aqui que a gente vai fazer, ele vai estar aparecendo bastante. Então, beleza, o x aqui equivale à hipotenusa, né? E como a gente está tratando do triângulo de catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então, o x vale 5, tá bom? Letra B. Agora, bora aqui aplicar, então, o Pitágoras, né? Agora já vai ter que aplicar o Pitágoras. Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, 15 ao quadrado, vai ser igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos. Cateto 14, cateto x. 14 ao quadrado mais x ao quadrado. Só que, repara, uma coisa que eu analisei antes da gente estar colocando aqui é o seguinte. O cateto... Lembra que eu falei para você na aula que quando a gente tiver a hipotenusa valendo tanto e o cateto valendo tanto menos uma unidade, tipo, a hipotenusa vale 10, o cateto vale 9. A hipotenusa vale 11, o cateto vale 10. A hipotenusa vale 30, o cateto vale 29. A gente pode aplicar aquele produto notável, beleza? A gente pode só, não vai, tipo assim, calcular quadrado de 15 e quadrado de 14. Passa o 14 para lá subtraindo, vai ficar 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado, igual a x ao quadrado. E aí a gente chega naquele produto notável, né? Que é o quê? O produto notável, a ao quadrado menos b ao quadrado. É o produto pela diferença. Isso aqui dá o seguinte, isso aqui basicamente é a mais b vezes a menos b. Ou seja, reescrevendo aqui, né, como o a sendo igual a 15 e o b sendo igual a 14, a gente tem aqui 15 mais 14 vezes 15 menos 14 é igual a x ao quadrado. Fechou? E aí a gente vai ter 15 mais 14 é 29, 15 menos 14 é 1. Beleza? Então, x ao quadrado é igual a 29. Logo, tirando a raiz dos dois lados, né? X ao quadrado é igual a 29. Você tira a raiz dos dois lados, você vai ter aqui x, então, é igual a raiz de 29. Fechou? Uma coisa interessante que você pode até decorar, velho. Quando você tiver esse caso aqui da hipotenusa valer tanto e o cateto valer tanto menos uma unidade, basicamente, o x, o outro cateto, ele vale o seguinte, ele vale a raiz da diferença da hipotenusa menos o cateto. Você pode decorar por essa fórmula também. É uma forma da gente fazer. Beleza? Bora aqui então. Questãozinha letra C. Letra C, então, vamos ter que aplicar o Pitágoras. Então, a gente tem hipotenusa valendo 13, 13 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. Mais x ao quadrado mais 5 ao quadrado, 25. Lucas, como é que você sabe tanto decorado assim, de bate-pronto, os quadrados? Porque eu decorei do 1 ao quadrado até o 20 ao quadrado. Eu tenho isso aqui decorado, porque você vai ver que dificilmente você vai aparecer aqui nas questões, obviamente aqui apareceu um 32 e tudo mais, né? Mas dificilmente você vai ter nas questões valores muito grandes. Geralmente os valores que aparecem é de 1 a 20, então é interessante sim a gente saber esses quadrados de 1 a 20. 1 elevado ao quadrado é 1, 2, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, aí vai 100, 121, 144, 169, 1, 196, 225, 256, beleza? Vai decorando, tem que decorar, tá bom? E só decora, basicamente para você decorar isso, é você pegar uma folha em branco, não tem outra técnica, filhão. Ou você faz muita questão e resolve muita conta, ou você pega uma folha em branco e vai escrevendo. Escreve lá. Se força a escrever todos os dias os quadrados perfeitos de 1 a 20. 1 ao quadrado até 20 ao quadrado. Fechou? Então vamos continuar aqui a questão. Vou passar o 25 para lá subtraindo, vai ficar 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. 169 menos 25 é 144. 144 é 12 ao quadrado. Repara que agora eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar, corta o x aqui com 2 aqui, x aqui, ó, o 2 aqui com a raiz, vai ficar aqui. X é igual a 12, fechou? Beleza? Bora aqui, letra D. Letra D, então. Agora a gente já vai ter o quê? A gente só tem um lado e um ângulo. Eita, Lucas, e agora, hein? E agora? Lascou. Nada, pô, você não vai conseguir aplicar Pitágoras, mas agora a gente vai trabalhando com seno, cosseno e tangente. Vamos aplicar aquele macete que a gente aprendeu na última aula? Qual foi o macete? O lado oposto ao ângulo de 30 graus, quanto que vale? O lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, vamos aplicar nessa primeira questão aqui, a gente vai aplicar então a seno e cosseno e tangente. Na próxima a gente já vai para os macetes.
Beleza? Beleza. Então, a gente tem... Eu quero primeiro descobrir o valor de x. Eu vou estar trabalhando com quem? Eu tenho o 30 graus. O 32, ele é um lado... Qual é a relação entre o 32 e o ângulo de 30 graus? O 32 é o cateto oposto. E eu quero descobrir o x, que é a hipotenusa. Então, eu tenho a relação entre dois lados. Qual é a relação entre dois lados que eu tenho? Cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto sobre hipotenusa? A razão seno. Então, seno do ângulo que a gente está tomando como referência, o seno de 30, é igual a cateto oposto, 32, sobre hipotenusa, que é x. Seno de 30 é meio. Então, meio é igual a 32 sobre x. Logo, a gente vai ter o seguinte. X, então, é igual a 64. Tá? Aqui seria metros, centímetros, unidade de comprimento, beleza? Agora, a gente consegue descobrir, inclusive, o y. O y. Meu Deus do céu. Bora lá. A gente tem o seguinte. A gente sabe agora que a hipotenusa vale 64. A gente vai ter... Agora a gente já tem mais o conhecimento de mais o valor de um lado do triângulo. A gente vai estar relacionando quem? Eu quero descobrir o y. E eu tenho o ângulo de 30 graus. Qual é a relação entre o y e o ângulo de 30 graus? O y ele é um cateto adjacente a 30 graus. Beleza. Eu tenho hipotenusa e cateto adjacente. Qual é a relação entre cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, y, sobre hipotenusa, 64. Cosseno de 30, na verdade, ele é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Eu posso cortar o seguinte. 2 corta com 64 dá 32. Passo 32 para o outro lado multiplicando. A gente vai ter que y é igual a 32 raiz de 3. Fechou? Beleza? Tranquilo? Bora para a letra E agora, fazendo o macete. Fechou? Bora fazer o macete então. O macete diz o seguinte. Quando a gente tiver um triângulo de 30, de ângulos 30, 60 e 90, a gente tem o seguinte. Se a hipotenusa for x, e aqui for 30 graus, aqui for 60, o lado oposto a 30 é x sobre 2, é metade. E o lado oposto a 60 é x sobre 2, raiz de 3. Beleza? Então bora lá. Ah, Lucas, aqui eu tenho um triângulo retângulo. 90, 60, e para fechar o 180, aqui só pode ser 30. Então, o x ele é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Logo, o x é metade da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é 40. Então, o x ele é metade de 40. 40 dividido por 2, o x é 20. E o y? O y ele é o cateto oposto a 60 graus. Se ele é o cateto oposto a 60 graus, a gente divide a hipotenusa, 40 dá 20, e multiplica por raiz de 3. Então, fica 40 dividido metade de 40, 20. Multiplicando raiz de 3, 20 raiz de 3. Beleza? Então, o y ali é 20 raiz de 3. Fechou? Bora aqui então. 45 graus. Aqui é outro triângulo, outro macete que a gente aprendeu lá na aula. Qual que é o macete? Quando a gente tiver um triângulo retângulo com os ângulos de 45 graus, os dois ângulos, eles valem 45 graus. E esse a gente vai estar dentro de um triângulo retângulo isósceles. Então, esse lado é igual a esse lado. Logo, se aqui vale 23, aqui também vale 23. Então, o x a gente já descobre que ele é 23 graus, só sabendo que esse é um triângulo retângulo isósceles. E no triângulo retângulo isósceles, os lados que contêm os ângulos iguais são iguais, né? São lados iguais. E, pelo macete que a gente descobriu, a gente sabe o seguinte. Quando o triângulo for de 45 graus, aqui é x, beleza? A hipotenusa, se os catetos forem x e x, porque os catetos são iguais, a hipotenusa é x raiz de 2. Beleza? Fechou? Então, se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, a hipotenusa seria 2 raiz de 2. Então, o y ele é a hipotenusa de um triângulo de catetos 23 e 23. Então, o y ele é 23 raiz de 2. Então, 23 raiz de 2, porque 23 é o valor dos catetos. Beleza? Nesse caso aqui, então, para descobrir a hipotenusa sempre vai ser o valor do cateto vezes a raiz de 2. Fechou? Bora aqui para a letra G. E calma que já está acabando, tá? Falta só G e H. Vamos lá. Letra G. A gente vai ter o seguinte. Aqui a gente vai ter um outro ângulo, que é o ângulo de 53 graus e de 53,3 graus. É um ângulo diferentão, malucão, né, velho? Mas vamos lá. Dá para trabalhar também. O que a gente tem? A gente tem... Qual é o lado que a gente tem? O que a gente tem de valor que a gente conhece? Qual que é o lado que a gente conhece? Esse lado aqui. Ele vale 18. E o 18, ele é referente... Qual é a relação entre o 18 e o 53,13 graus? Ele é um cateto adjacente. Então, a gente tem o valor do cateto adjacente.
Beleza. E aí a gente quer descobrir o x. Vamos primeiro descobrir o x. O x ele é o quê? É hipotenusa. Qual relação trigonométrica relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Isso mesmo, o cosseno, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, beleza? O cosseno de 60 graus, não, perdão, o cosseno desse ângulo aqui, né? O cosseno de 53 graus e 53,13 graus. Quanto que vale esse cosseno aqui? Ah, Lucas, não decorei e tal, não tem problema. A questão ela vai te dar aqui, ó, de dado. Cosseno de 0,6. Então, cosseno dessa bomba aí é 0,6. Isso é igual ao cateto adjacente, que a gente sabe o valor, que é 18, sobre a hipotenusa que vale x. Então, vai ficar x é igual a 18 dividido por 0,6. Bom, isso aqui tá fácil, né? É só 180 dividido por 6, vai dar 30. Fechou? Beleza? Vai dar 30. Deixa eu só uma dúvida. Ó. Não, acho que no gabarito tá certo. Creio eu que esteja certo. Se tiver errado no gabarito, esse aqui é o valor correto. Fechou? Beleza? Bora lá então. Ó. Eu tenho a impressão que eu errei no gabarito isso daqui, quando eu fui passar pro gabarito, mas tudo bem. Depois eu corrijo, se estiver errado no gabarito. Vamos lá. Agora a gente vai descobrir o valor do y, tá? O valor de y que a gente vai estar descobrindo agora é... A gente já descobriu a hipotenusa, que é 30. Então, repara, a gente quer descobrir o y. Qual é a relação entre o y e esse ângulo aqui? O y, ele é o cateto oposto. Eu tenho o valor da hipotenusa, então eu posso relacionar o cateto oposto e a hipotenusa. Qual a razão trigonométrica relaciona cateto oposto e hipotenusa? Razão seno. Então, o seno desse ângulo, seno de 53 graus e 13 tal, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, y. Hipotenusa, 30. Quanto que vale o seno dessa bomba toda aí? 0,8, tá bom? 0,8. Tá ali no dado. Aí você busca lá no dado, né? Então, 0,8. Logo, então, o y, ele vai ficar igual a 30 vezes 0,8. Então, y é igual a 0,8 vezes 30. Isso aqui vai dar 24. Beleza? Então, y igual a 24. Fechou? Belezura? Beleza máxima? Bora então para nossa última questão. Questão agora, letra H. Fechou? Bora lá. O que a gente tem? A gente tem aquela questão clássica que eu já falei para você. Como é que funciona essa bagaça? Funciona da seguinte maneira. Aqui vale 60 graus. Só que numa meia volta completa é 180. Então se aqui você já tem 60, para completar 180, aqui é 120. E no triângulo, e em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar sempre 180. Então repara, nesse triângulo aqui, a gente já tem aqui 120, aqui é 30. Então ao total, 120 mais 30, a gente tem 150 graus. Logo, este ângulo aqui, ele vale alfa. Quanto que alfa tem que valer para chegar em 180 graus, sabendo que a gente já tem 150? Alfa tem que valer, então, 30 graus. Então, alfa aqui, 30 graus. Ou seja, este lado aqui é exatamente igual a este lado. Fechou? Então, pra gente descobrir o valor do y aqui, é só a gente descobrir o valor da hipotenusa desse triângulo aqui. Beleza? Porque esses valores são iguais. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai descobrir o valor de x. E para descobrir o valor de x, a gente vai trabalhar com este triângulo aqui. Tá? Este triângulo de K. 30 graus, x e 20. Beleza? Repara, o que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa vale 20 e eu quero descobrir o valor de x, que é um lado que está oposto a 30 graus. Vamos usar nosso macete? O lado oposto a 30 graus, ele é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa vale 20, o lado oposto vale metade. Né? O lado oposto a 30 graus, que é o x, vale metade da hipotenusa. Então, x é metade de 20. Logo, vale 10, né? 20 sobre 2, 10. Beleza. Então, aqui, a gente sabe que vale 20. Vamos estar trabalhando agora, então, esse triângulo aqui. 60 graus, e aqui vale 20. E a hipotenusa vai valer y, porque, ó, esse lado aqui é o y, mas como o triângulo ele é isósceles, aqui é igual aqui, então aqui também é y. Fechou? Beleza. O lado oposto a 60 graus, ao ângulo de 60 graus, usando o nosso macete, ele é igual a hipotenusa dividido por 2 vezes raiz de 3. Então, o lado oposto a 60 graus é igual a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Hipotenusa, ela é y. Metade da hipotenusa vezes raiz de 3.
Isso tudo aqui, né? Se eu pegasse a hipotenusa y, dividisse por 2 e multiplicasse por raiz de 3, teria que dar igual ao lado oposto a 60 graus. Teria que dar igual, então, a quem? A 20. Beleza, Lucas. Então, o que a gente vai fazer? Passo o 2 que está dividindo aqui para lá, multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes 2, dá 40. E o raiz de 3 que está aqui multiplicando o y, a gente passa para lá, dividindo. Então, fica 40 sobre raiz de 3. Agora a gente vai racionalizar. Lembrando, se você não sabe como é que racionaliza, sugiro você voltar na aula de radiciação para a gente poder estar revisando essa parte, beleza? Então, para racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. A gente vai ter o seguinte: y, então, ele é igual a 40 raiz de 3 sobre 3. E dessa maneira, a gente finaliza aqui os exercícios de aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, e eu vejo você nas próximas questões.